E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Bezerra, analista de sistemas, e hoje nós vamos conhecer um conjunto de bibliotecas, eu diria assim, que é o Xinova Transformers. Aqui nós estamos no site do NPM do Xinova Transformers, e ele se denomina aqui como aprendizagem de máquina para web de última geração. E aqui logo abaixo ele informa que eles são um equivalente ao Transformers, que é uma biblioteca Python criada por Hugging Face. Eu acho que a pronúncia é essa. Na verdade, o Xinova Transformers é uma coleção, eu diria, de plugins JavaScript. Nessa versão JavaScript aqui, e como ele próprio diz aqui no exemplo, são plugins para processamento de linguagem natural, para visão computacional, áudio, multimodal, como ele fala aí. Nós vamos trabalhar mais com a parte de Image Classification, classificação de imagens. Então, nós vamos trabalhar aqui com o Node, inclusive aqui já é, como eu já falei, é a página npm do Xinova Transformers, e aqui ele já indica como é a instalação, inclusive nós já vamos aproveitar para copiar isso aqui. Eu vou colocar esse link na descrição, e como todos sabem, não é bem na descrição tem um primeiro link que vai para os recursos de cada vídeo. Ao seguir esse link, você irá encontrar recursos desse vídeo, como por exemplo, as URLs que eu falei aqui, até às vezes código, comandos. Bom, baixando mais aqui na documentação, ele tem aqui um Quick Tour, que ele explica como é que você faz o import da biblioteca, como é que você inicializa, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, como é que você faz a instalação, e eu aconselho você dar uma olhada aqui nessa página, porque pode ter alguma outra informação útil. Inclusive aqui tem uma lista de exemplos que ele coloca, e também, não sei se é aqui, mas aqui ele mostra também uma tabela de linguagem, de processamento de linguagem natural, que tem várias bibliotecas disponibilizadas. Aqui você pode testar da mesma maneira que nós vamos aprender a utilizar o Image Classification. Você pode também testar alguma dessas daqui. Nós vamos utilizar especificamente essa aqui, deixa eu ver se a gente consegue chegar lá. Esses links daí eu vou deixar na descrição. Então vamos partir para a codificação. Eu estou aqui com o CMD instalado aqui no Windows Terminal, e vou só ver como é que está aqui o zoom, vou ver se dá para aumentar mais um pouco. Já estou na minha pasta projetos. Vou aqui para a minha pasta Node. Eu aconselho você organizar seus projetos em subpastas por tecnologia, fazer aí uma organização mínima possível. Nós já vamos criar aqui uma pasta mkdir, que nós vamos dar um nome para esse projeto que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: utilizar o Image Classification, que é eu diria, um plugin JavaScript do Xinova Transformers, que ele analisa uma imagem e classifica ela pelo que ele vê naquela imagem. Vamos dizer que na imagem tenha veículos, então ele vai retornar ali um ranking de coisas que possam ter naquela imagem. Por exemplo, ele vai retornar cars. Se tiver outra coisa na imagem que seja menos visível, ele vai retornar, por exemplo, pássaros. Ele vai retornar embaixo birds. E o que nós vamos fazer é tentar pegar uma coleção de imagens e organizar em pastas dependendo do que tem nessa imagem, sendo que essa análise vai ser feita por IA, utilizando o Xinova Transformers. Nós vamos trabalhar com o Node, inclusive eu acho que eu esqueci de mostrar a minha versão do Node aqui. Vamos logo antes fazer isso. Então, Node ---- version está bem atrasada aqui a minha, mas eu acho que isso não vai afetar em muita coisa, eu deveria já ter atualizado, tudo bem. Vamos criar aqui a pasta, vamos retornar o que nós estávamos fazendo, vamos criar aqui mkdir, eu vou criar aqui uma pasta chamada img classify. Eu acho que a gente pode deixar dessa maneira mesmo aí, que é Image Classification, para não ficar o nome tão grande. Vou entrar nela e nós vamos programar utilizando o Visual Studio Code. Ele está aí carregando, e uma coisa que eu gosto de fazer, eu trabalho com perfis. Por padrão ele inicia no Profile Default. Eu tenho vários perfis, dependendo da tecnologia. Tem um vídeo no canal que explica como é que você utiliza isso. Isso é bem prático, porque eu instalo só os componentes que são mais relacionados a Node. Componentes não, desculpa, as extensões do Visual Studio Code. Eu coloco aqui para Node, e quando eu faço isso, é aconselhável você fazer um reload na janela. Então, eu vou dar aqui um Ctrl+Shift+P. Já está ali, é o primeiro comando, reload window. Inclusive, vou até dar um zoom aqui para você ver. Eu vou fazer um reload window, já que eu mudei o perfil. Eu acho que é importante você fazer isso. Então, como ele saiu, eu vou repetir novamente. Pronto, é sempre bom você dar uma olhada aqui nas extensões para ver se elas carregaram normalmente. Às vezes, quando você muda de profile, algumas extensões precisam ser recarregadas, mas aqui parece que está tudo tranquilo, tudo ok. Então, nós vamos aqui criar nosso arquivo principal aqui, que é o main.js. Eu costumo dar um nome, nós vamos trabalhar com JavaScript mesmo, nós não vamos chegar ao ponto de trabalhar com TypeScript nesse vídeo. E nesse vídeo especificamente eu vou utilizar o Windows normalmente mesmo. Bom, criei aqui o arquivo inicial, costumo chamar ele de main, ele já está aqui reclamando de alguma coisa. Vamos, Prisma.
Bom, deve ser alguma extensão que está instalada aí, não tem importância. E nós esquecemos também de criar a aplicação Node, que eu aconselho que você crie a aplicação. Então, deixa eu dar até um zoom aqui, deixa eu ver como é que está o zoom, que parece que está pequeno aí. Aqui ficou enorme para mim, eu acho que eu estou com PowerShell aqui embaixo. Acho que é isso mesmo, PowerShell. Bom, então vamos instalar o componente. Para isso, nós vamos copiar lá do site deles. A gente vai copiar daqui. Eu acho que a gente já tinha copiado, mas tudo bem. Vamos copiar aqui, copiamos o comando de instalação e vamos instalar, colar ele aqui embaixo. Em geral é para ser uma instalação rápida, pela minha lembrança. Eu acho que ele não baixa nenhuma espécie de model aí, de modelo. E ele já instalou. Inclusive, é até bom você olhar para isso aqui. Run npm Fundix, caso você queira ajudar os desenvolvedores. Bom, então vamos iniciar a codificação. Ele está mostrando essa mensagem porque eu tenho aqui o Copilot instalado. É uma biblioteca muito boa de IA. E para importar, nós vamos import from. A gente vai importar de @shinova transformers, exatamente isso aí. Eu gosto de colocar os pontos e vírgulas. E o que você importa inicialmente é pipeline. Ele não está ajudando, não sei porquê. Vamos ver se ele forçar aqui uma ajudinha. Pronto, pipeline. A utilização em si é bem simples. Você cria uma variável, pode dar qualquer nome, vou dar um nome de pipe aqui. E você vai chamar o método pipeline, que ele já está aí, é exatamente isso. Que nós vamos passar aqui o tipo. Pronto, o tipo é aquilo que você viu no site. Ou seja, o tipo aqui pode ser uma dessas várias bibliotecas, vários plugins, eu acho que eu posso chamar assim, JS que ele disponibiliza aqui. E nós vamos utilizar esse tipo aqui, que eu não estou encontrando, em Image Classification, que nós vamos... ele dá aqui o ID dele, então nós vamos copiar aqui o ID. Eu vou passar os links aí, já mostrei qual era o link do Image Classification. Vamos voltar para cá. E você informa aqui qual é aquele ID. Pronto. É bem simples esse vídeo, esse tutorial. Na verdade não tem muito o que explicar. Mas é bem prático a utilização do Shinova Transformers. E nós vamos precisar de imagens para fazer os testes. Então eu separei, baixei aqui aleatoriamente. Espero que não tenha direitos autorais. Eu baixei aqui uma coleção de imagens. Deixa eu ver se dá para aumentar mais um pouco aqui. De coisas diferentes. Sem nenhum critério para ver. Então nós vamos tentar arrastar essas imagens para cá. Eu vou criar aqui uma pasta aqui mesmo, eu vou criar na própria pasta mesmo aqui do nosso projeto. Vou chamar de IMGs, IMGS e nós vamos tentar arrastar essas imagens para cá. Espero que o Visual Studio Code ajude nesse ponto aí. A gente arrasta para cá e pronto, as imagens já estão aqui. Nós já temos aqui a nossa pasta de imagens. Eu vou aqui com o botão direito e vou copiar aqui o path. Acho que serviria Relative Path. Vamos tentar com Relative Path, que é melhor, para ver se ele funciona assim. Bom, então eu vou criar aqui uma constante. Vou chamar aqui, por exemplo, de Image Path e vou colar nosso path relativo. Então ficou apenas dessa maneira porque é um path relativo. Nós vamos testar para ver se ele funciona assim, para ver se ele consegue encontrar as imagens informando só o path dessa maneira. Nem precisava criar realmente a constante, já que é só... Se a gente for utilizar o path relativo, ela está praticamente dentro da mesma pasta da aplicação. Vamos salvar tudo aqui. Melhor ainda, nós vamos pegar por hora uma imagem qualquer aqui, por exemplo, essa aqui desse telefone, e nós vamos copiar o path dela. Nós vamos trabalhar primeiramente com uma imagem, vou copiar Relative Path também. Vou aproveitar essa variável Image Path aí. Logicamente, a gente vai ter que colocar duas barras aqui, porque senão ele vai achar que é um caractere de escape. E é bem simples. A gente vai criar aqui um result, const result, desculpa, e você só faz chamar dessa maneira, await pipe, que é um método, e dentro desse método você vai passar o path das imagens, que eu vou passar aqui em Image Path. Eu procurei aqui outros parâmetros aqui, e realmente não encontrei nada de interessante. Se você souber que se ele tem outros parâmetros aí interessantes, você pode postar aí nos comentários, e nós vamos dar um console log. Primeiramente nós vamos ver como é que o componente funciona. Vamos dar um console log no result. É exatamente isso. Então vamos limpar tudo aqui, e vamos executar essa aplicação. Para executar uma aplicação Node main.js, nós colocamos esse nome aí. Ele deu esse erro porque aqui no nosso... nós estamos tratando essa aplicação utilizando de CommonJS, só que ele quer que a gente sete o tipo para module. E é o que nós vamos fazer. A gente vai aqui no package.json e bem aqui em type, a gente vai colocar module do mesmo jeito que ele preencheu aí para a gente. Dessa maneira, acredito que vai dar certo. Então vamos tentar limpar aqui a tela, vamos repetir o comando, seta para cima e vamos executar. Ele deu aí a mensagem informando que eu não especifiquei nenhum model. Então ele está utilizando o modelo default aí. Então isso significa que em algum local você pode especificar o model
Mas veja que interessante aqui. Ele retornou, o que ele retorna é um array de possibilidades, com um scoring. Quanto maior esse scoring, mais certeza ele tem de que esse item está nessa imagem que ele analisou. E veja só, ele deu esse score aqui, que é considerado bem alto, né? 0,99. Acredito que 1 seja o valor máximo. E ele encontrou o label que? Telefone, dial phone. Então o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. A gente vai, lógico que tem pouca imagem aí, porque a gente não pode perder muito tempo com milhares de imagens. Mas você pode utilizar até esse conhecimento aqui para tentar organizar imagens em grande quantidade. Nós vamos pegar aquelas imagens que eu lhe mostrei e nós vamos organizar em pastas, de maneira que o nome da pasta vai ser isso aqui mesmo. Você pode se utilizar também de outra API, por exemplo, alguma API de tradução do Google, para traduzir a pasta. Mas nós vamos, para simplificar o exemplo, deixar com esse nome aí, do jeito que está. Então, você viu que ele acertou. Ali tem um dial telefone, ele está dizendo dial phone. Então, realmente o que tinha na imagem era um telefone, uma espécie de telefone antigo, né? Bom, uma outra coisa interessante que ele pode fazer é que isso aqui, na verdade, aceita também um array de imagens. Então, veja só. Aqui a gente tem carros. A gente vai copiar essa de carros aí. Não sei se vai dar certo. Eu não simulei, eu não fiz testes, né, com essas imagens. Realmente aqui é algo que não foi praticado. Então, nós vamos copiar aqui o relative path dessas de carros. O que acontece se você colocar um array? No momento, eu vou colocar aqui como image paths, como se fosse no plural, realmente no plural. Então, eu vou aqui transformar isso no array, na verdade, e vou colocar aqui a segunda imagem. Agora nós temos duas imagens. Logicamente, para evitar erro de caractere de escape, nós vamos colocar duas barras aqui. E aqui, logicamente, é image paths. Note que agora ele vai tratar com duas imagens. Que curiosidade, o que ele faz se for um array de duas imagens, né? Vamos ver aí. Ele simplesmente junta o que tem nas duas imagens, como se fosse uma imagem só, e cria um score também. Lembrando que ele está naquela primeira imagem que a gente mostrou, ele só mostrou o dial telefone porque estava muito nítido que ali era um telefone, não tinha como ele mostrar outro item. Mas numa imagem só, ele pode mostrar mais que um item. Pode ser que tenha outro candidato ali, que pode ser o que ele está achando que tem na imagem, que fica em segundo lugar. Não deu para dar esse exemplo aqui. É como ele fez agora aí, ele pode fazer apenas com uma imagem do jeito que ele fez agora. Ele juntou as duas imagens e mostrou candidatos que são prováveis que estão nessa imagem, no caso duas imagens, mas ele poderia fazer isso com uma imagem só. Então ele está dizendo aqui cab, taxi cab, né? Deixa eu ver se parece realmente com isso. Eu já perdi a foto. Qual foi a foto que eu coloquei? Foi essa aqui? Realmente ele está achando que isso aí é táxi de alguma maneira, né? Mas tudo bem, chegou perto. Nem sempre ele vai acertar completamente. Mas o importante é você saber que, colocando um array aqui, ele junta as duas imagens como se fosse uma só e retorna um array grande, aí, um score gigantesco, unindo tudo que tem nessas imagens. Mas, na verdade, a pretensão aqui é trabalhar com todas as imagens desse diretório. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar aqui o exemplo. Aliás, eu vou até deixar aí para você, para até servir, você ficar olhando também aí. Nós vamos criar aqui um const, agora sim, image path, onde sim, nós vamos colocar aqui nosso path relativo, nem precisa, né, porque é tão pequeno, mas eu achei que ele não trabalhava assim de maneira com path relativo, eu achei que tinha que colocar o endereço completo, mas tudo bem, vamos continuar dessa maneira aí. E agora nós vamos trabalhar com todas as imagens dessa pasta. A gente vai pegar uma lista de imagens, então nós vamos chamar aqui um image list, que ela é o quê? Eu vou utilizar o fs do Node, que na verdade eu acho que eu vou ter que trazer ele aqui para cima, mas eu vou aproveitar a AI, que ela já está quebrando galho para mim. Então, vamos importar o fs aqui. Ele já importou para mim. É por isso que é útil utilizar, né, a IA auxiliando a gente. Fica bem mais rápido. Como você pode ver, e eu já estou utilizando. O que ocorre? É que esse result vai ser... para ser agora... Desculpa, esse result não. Esse image list aqui, que nós vamos comentar também essa parte. E eu vou, inclusive, trazer ela para cima para ficar junto aqui com... Nós não vamos trabalhar dessa maneira que nós estávamos trabalhando. E eu vou dar um console log agora, só que no array, no nosso array de imagens aí, no nosso image list. Só para a gente ver se ele vai realmente listar normalmente. Então você vê que ele criou realmente um array com todas as imagens. E é isso que nós queríamos. O que nós vamos fazer é processar cada imagem normalmente. Então para cada imagem a gente faz um for ali. Isso, para cada imagem, como ele próprio está colocando aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o result dessa imagem. Então eu vou repetir aquele const result que nós fizemos. Const result. Aliás, a gente pode até trazer o pipe para cá. Vou copiar para cá. Até para ajudar a gente aqui na digitação. Ok? E isso aqui seria, na verdade, não seria o image path, exatamente, e o image dessa volta no loop. Por que precisa desses dois aí? Como nós vimos aqui, o array do Node, do
read sync, ele retorna só o nome do arquivo. Então, para a gente ter o path completo da imagem, a gente vai fazer a união do nosso image path, que é esse aqui, IMGs, e o nome do arquivo. Aqui a gente tem o endereço completo da imagem. E como você viu aqui, o resultado, infelizmente não vai dar para a gente ver novamente, ele é um array, e cada item desse array tem um label e tem um score. Então, nós só vamos pegar o primeiro item desse array, porque ocorre que o primeiro item desse array é o item mais provável. Eu já fiz vários testes sempre assim. Ele coloca o primeiro item como o mais provável de ter na imagem. E é isso que nós vamos fazer. A gente vai criar um diretório de destino, que eu vou aqui chamar letDestD, que é para onde nós vamos copiar essa imagem. A gente pode até fazer mesmo aí um path.join, como ele está dizendo. A gente vai copiar para essa mesma pasta aqui. Eu vou até fazer isso aí que ele está pedindo, só que eu vou colocar aqui no meio o nosso image path. Então o que eu fiz aqui? Eu estou unindo o diretório atual, vamos pegar o zoom. Eu estou fazendo a união do diretório atual onde eu estou, mais o image path, que é aquele IMG que nós criamos, e eu vou aproveitar esse output que ele criou. Ele vai criar, nós vamos trabalhar nesse diretório aí. Só que a gente ainda vai unir também ele com o resultado do primeiro, com o primeiro resultado, como eu falei, o resultado índice 0, e o que a gente vai pegar? O label. Como você viu, tem um label lá. E eu não vou precisar desse final aqui. Pronto. Então tá bem simples de entender. A gente vai copiar para o diretório atual, mas numa pasta chamada IMGs, que nós já criamos essa pasta, numa pasta output, e dentro dessa pasta output nós vamos copiar para a pasta. A gente vai pegar o nome da análise que ele fez, do resultado que ele fez, por exemplo, dial telefone, vírgula alguma coisa, e nós vamos transformar isso no nome de uma pasta e vamos copiar a imagem para dentro dela. É essa a organização que nós vamos fazer aqui. Só que para a gente fazer essa cópia, a gente vai ter que garantir que esse diretório existe. Então, para isso, nós vamos utilizar o fsmkd-sync destd, só que nós vamos ainda utilizar uma propriedade interessante aqui. A gente vai determinar que ela é recursiva. Para quê? Para ele criar toda a cadeia de diretórios lá. Recursive true, que é o que nós fizemos agora aqui. Ou seja, ele vai criar não só o output, mas também o que vier depois dele aqui. Outra coisa que nós precisamos fazer é verificar se realmente houve resultado, que de repente pode esse result aqui do pipe não ter resultado. Então nós vamos fazer aqui, fazer um if se result. Eu ainda até por segurança vou fazer assim, and result.length maior do que 0, né? Então eu não vou fazer isso que ele está dizendo aqui. Na verdade eu vou colocar tudo isso dentro do if aqui. Pronto, dessa maneira. Vou baixar mais aqui. Vamos tirar esse terminal, nós não estamos utilizando. Pronto. E vamos abrir mais para a gente ver mais o código aqui. Então o destd, ele vai ser esse se houver alguma coisa naqueles resultados. Então aqui não tem perigo de dar erro. Só que a gente vai ter que fazer algo interessante aqui. Nós vamos criar um destd inicial, porque pode ser, se ele não encontrar nada, nós vamos mover para uma pasta chamada desconhecido, qualquer nome que você quiser colocar. Ou seja, se ele não encontrou nada de análise dessa imagem, a pasta padrão vai ser desconhecido em português mesmo, você pode fazer do jeito que você quiser aí, ok? E aqui, como nós já declaramos a variável, nós vamos apenas usar ela, só que nós vamos, se ele encontrou alguma coisa, nós vamos trocar totalmente o diretório de destino. Para aproveitar só um código, a gente vai passar a criar o diretório aqui embaixo. Então o mkd, ou que seja esse aqui, ou que seja esse, o mkd vai funcionar para os dois, porque ele agora está aqui embaixo. Então agora nós só vamos copiar a imagem. Então, novamente no fs, vamos utilizar aqui o copy fill sync. Eu vou dar um tab para aproveitar aí para a gente ver aqui o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui o nome da imagem, aqui do jeito que a gente já tinha encontrado para fazer a análise. Vou colocar aqui como diretório inicial. Aliás, eu não sei se vai precisar desse path aí, vamos tirar por hora. Sendo que o destino vai ser aqui o destd e o nome da imagem. Pronto, acredito que dessa maneira funcione perfeitamente. Dessa maneira, apenas para a gente ter um feedback ali de retorno, nós vamos criar aqui um console.log para informar o arquivo que está sendo copiado. Por exemplo, vou fazer aqui uma interpolação de strings, copiando, está errado que eu preciso colocar aqui o nome do arquivo, né? Então, copiando isso aqui. Vou copiar aqui o nome do arquivo e vou colar aqui. E se ele deu sucesso em tudo, ele vai dar um console log, pode ser ok ou pode ser copiado. Opa, tá ruim aqui de escrita. Ok. Então pronto, bem simples. Ele indica qual é o arquivo que está copiando. Aqui ele cria o diretório caso não exista. Eu poderia até colocar isso junto com o copy aqui, mas tudo bem, não tem problema ficar aí em cima. E aqui, se copiou com sucesso, ele indica que
foi copiado. Apenas para fazer uma contabilidade de tempo aqui, inclusive eu nem vou precisar porque eu estou com poucas imagens, mas serve como uma dica para você, até mais algo novo para aprender aí. Inclusive se você estiver trabalhando com muitas imagens, talvez seja útil, é a gente contabilizar o tempo de todo esse processamento. Então o Node, ele tem um método bem legal, que é o console.time, que você pode dar um nome aqui, pode até deixar como image classification mesmo, então você nomeia esse time. De maneira que quando terminar todo o procedimento, você pode finalizar essa contagem de tempo. Só que para finalizar essa contagem de tempo, você tem que dizer o que você quer finalizar, que tem que ser o mesmo nome aqui. Então, dessa maneira, ele vai finalizar para você e vai dizer quanto tempo levou para esse procedimento ocorrer, para esse processamento, desculpa, ocorrer. Acredito que a gente já possa testar. Eu vou salvar aqui, abrir o console, vou dar uma limpada e vamos lá repetir o comando node. Vou até mostrar aqui, vou até mostrar aqui do lado o nosso explorador de arquivos para a gente ver se ele vai criar alguma coisa, se vai dar algum erro. E já vamos executar. Ele deu um erro informando que path não está definido. Então, eu não sei nem se a gente vai precisar utilizar esse path, porque image path é, na verdade, isso aqui. A gente não vai precisar, acredito eu, desse path realmente. A gente vai juntar normalmente aqui os paths. Ficaria legal, eu estou em dúvida se é bom importar. Vamos ver se... Mas eu acho que nem precisaria do path lá. Vamos colocar dessa maneira, import path from path para ver se está certo. Eu acredito que seja assim mesmo, pela minha lembrança, acho que é isso aí. É muita tecnologia para a gente lembrar, né? Então vamos ver se ele ainda vai dar erro, ou se vai estar tudo ok. Rodando novamente, ele já deu outro erro, que foi o dir naming. Bom, e o dir naming está dando esse erro aqui, dir naming is not defined in ES module scope. E na verdade eu já não queria utilizar isso mesmo, vai ficar até melhor, porque nós não vamos nem utilizar esse path aqui, porque não há necessidade disso. Por que não há? Porque nós vamos trabalhar com um path relativo. O que vai ser o diretório de destino? Vai ser esse mais, aspa, isso. A gente pode até juntar aqui o output, podemos colocar também aqui as aspas, mais, juntar até mesmo a palavra desconhecido nesse caso aqui, porque é tudo string, então fica tudo correto. Então deu para entender, né? É o image path, que é o path relativo aqui, imgs, nós juntamos tudo. E colocamos duas barras para ele não dar erro de caractere de escape. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, nós não vamos precisar disso aqui. Vamos fazer praticamente do mesmo jeito, vamos juntar aqui com o output, colocar as barras aqui no final, no início. Vamos colocar no final e vamos fazer a junção aqui com o label que vai dar na mesma coisa. Deixa eu ver se nós ainda estamos utilizando aqui path. Pronto, dessa maneira já está tudo apagado, já está tudo correto e a gente pode, por exemplo, dar uma levantada aqui até para a gente poder ver aqui o resultado. E vamos executar. Veja só que ele está copiou tudo. E olha só, como a curiosidade é grande nesse momento, né? Veja o que ele criou aqui. Eu vou até abrir para você dar uma olhada. E ele dividiu tudo em pastas, bem legal mesmo aqui, ó. Analog clock, cab, rec text cab, care wheel, dial telephone, dial phone, expresso, que eu não sei o que é isso. Ah, sim, eu esqueci de dizer uma coisa. Duas coisas que eu esqueci de falar importantes. Primeiro que eu só consegui fazer ele trabalhar com JPG. Então, provavelmente, a não ser que eles já tenham atualizado desde do último teste que eu fiz, para trabalhar com PNG, mas nos meus testes ele só trabalhou com JPG. Outra coisa é que os nomes aqui que ele cria, muitas vezes são umas coisas bem estranhas que você vai, aos poucos, se acostumando com isso aí. Você pode, por exemplo, criar uma espécie de dictionary, ou então você pode simplesmente traduzir para ficar uma coisa, sei lá, melhor. Aí vai da sua imaginação no seu código. Mas você vê que ele já separou tudo em pastas normalmente. Eu optei por fazer um copy mesmo, tudo bem, você poderia fazer um move lá. Vamos abrir isso aqui no próprio Explorer para a gente ver como realmente ficou. Então aqui você está vendo, vou até tentar aumentar aqui as imagens para ficar melhor. Você está vendo aqui, vamos dar uma aumentada. Eu esqueci de dizer que essas imagens foram selecionadas de maneira totalmente aleatória. De maneira que se houver algum direito autoral ou alguma coisa, bom, não foi proposital. Então aqui você vê as imagens originais, não é que eu fiz um esforço para colocar coisas diferentes, e aqui você vê o resultado, em que ele criou várias pastas. Vamos entrar nessa Analog Clock. Veja, deixa eu dar uma aumentada aqui. Ele achou que isso aqui é um Analog Clock, que na verdade tem outros itens. Note que nós só pegamos o primeiro item, então provavelmente ele deve ter colocado outra coisa lá, mas o que ele viu mais aqui nessa imagem foi um relógio analógico. Então você pode também trabalhar a imaginação para não só pegar o primeiro item, né? Fazer uma divisão maior aí nas pastas, pegando a segunda probabilidade também, fazendo alguma coisa com isso, ou juntando os dois numa pasta só, talvez, vai a imaginação aí.
Aqui nessa segunda parte, eu acho que a gente já viu, né? Que são aqueles carros. Vamos para outra aqui. Essa car wheel aqui, o que ele colocou? Simplesmente aquela imagem de carro que eu acho que você está vendo aí. Vou até aumentar para você ver melhor. Ele resolveu colocar isso no que ele chamou de car wheel. Daí ao telefone a gente já viu também. E esse expresso aqui, que foi que ele fez? É realmente um café, que ele chamou de expresso. Bem interessante mesmo. E monitor, que será que é monitor? Ah, monitor. Realmente ele viu que isso aqui era um monitor de computador. Acho que foi isso aí a interpretação dele. Mas até que não é ruim. Bem aqui, notebook computer. Então, será que é realmente isso que tem aqui? Eu também errei bastante porque eu baixei imagens muito pequenas também, né? Então talvez isso até dificulte. Realmente essa aqui eu acho que houve um erro, não vejo nada disso. A imagem está muito pequena, eu peço desculpas, não dá para ampliar ela mais que isso sem destruir a imagem. Bom, então, bem interessante. O que a gente poderia ainda fazer aqui? Logicamente, aqui nós não criamos tratamentos de erro. Caso ocorra erro, iria ser ruim aqui. O objetivo aqui foi mais explicar a existência do Xenova Transformers e também explicar como é que você utiliza o Image Classification, logicamente para você evoluir esse exemplo aí. Eu agradeço pela atenção, gostaria que, se esse conteúdo foi útil para você, que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Muito obrigado pela atenção.